E aí, gente boa, vamos ver agora como é que vai ficar? Vai dando uma saudaçãozinha aí, que eu vou dando um salve pra vocês aqui. Cadê minha água? Tá cortando minha cabeça, vou subir aqui. E agora? Vamos lá, vai dando um salve aí, de olhar vocês. Vamos subir isso aqui. Agora sim, hein? Vocês estão me ouvindo legal? Dá um ok aí que a gente começa. Agora sim, vocês estão me ouvindo legal? Dá um ok aí que a gente começa. Olha o pessoal falando. Vamos lá, o pessoal está entrando. Deixa eu ver quem que já está aqui com a gente. Marcos acabou de comentar. Eu não estou conseguindo ver os comentários. Os comentários que vão colocando aí. Gabriel! Olha o Gabriel, porque eu virei a câmera para a qualidade ser melhor. Então, eu estou analisando aqui só os comentários. Então você que está aí falando diretamente no vídeo, deixa um comentáriozinho aqui para eu te saudar. Olha o Gabriel, grande amigo meu. Gabriel Soares, né? Poxa, saudade de você, Gabriel. Por onde você anda? Gabriel Souza. Um dia desses a gente se tornou amigos aqui no Facebook. O Marcos. E aí, Marcos, você ainda está na Itália? Tá indo aí na terra do macarrão, na terra da Torre Pisa. Olha só. Então vamos lá, vamos começar? Eu gostaria... Tá entrando mais gente. Hoje eu quero abordar um tema polêmico, porque se não for temas polêmicos, não tem graça, pelo menos pra mim. Até porque eu não enxergo esses temas polêmicos desta maneira que eles são enxergados. Olha, qualquer probleminha que vocês tiverem de áudio aí, eu peço por favor para vocês falarem aqui comigo, que aí eu vou dar algum jeito aqui. Olha só, eu vou pegar aqui na tradução mesmo, original, aqui do hebraico. Isso é um livro maravilhoso. Eu tenho aqui uma pilha de livros que eu vou falar para vocês no decorrer, qual que é os autores, quais que são os autores, né? A princípio, olha só, a Gênesis, é até o contrário, olha só como é que é. Interessantíssimo isso aqui. Gênesis 2, vamos lá, no Gênesis 2, a partir do versículo 8, nós temos uma frase interessante das Escrituras, onde diz que Deus ele forma o homem, e aí logo depois ele planta um jardim no Éden, e coloca o homem que ele estava já formado lá.
Você que não acredita nas escrituras, você que não é cristão, você que não atesta isso aqui, não se preocupe. Eu vou falar a respeito de muitas coisas aqui, você vai ver que eu não irei ficar com aquela visão bem fechada, conforme a maioria se fecha para essas visões. Mas eu particularmente acredito na revelação. E ele diz que coloca o homem nesse jardim e depois, no centro desse jardim, ele coloca duas árvores principais. E essas duas árvores, elas são bem conhecidas porque uma é a árvore da vida e a outra é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, no relato que Moisés relata em Gênesis, ele fala a respeito de uma árvore em que ela é agradável à vista, tem uma que ela é boa para se comer, tem uma outra que é esta, que é no meio do jardim, no Éden. O Éden é um local e o jardim é o centro. E nesse centro é plantado duas árvores, a do conhecimento do bem e do mal e a da vida. E você tem uma ordem implícita ao homem que estava ali, que diz que ele não poderia comer. Primeiramente, o que eu quero falar é a respeito do relato. O relato, nós temos que entender Moisés, que ele vem de uma cultura nômade, porque os hebreus eles são nômades. O próprio fato de Deus chamar Abraão, ou Abrão na Mesopotâmia, para caminhar para a Terra Prometida, esse caminhar que é o segredo da chamada de Deus para os seus seguidores, porque nós, que somos cristãos, nós temos um espírito nômade. Nós, aparentemente, você que se declara um cristão, nós somos adaptáveis a qualquer cultura. A nossa casa é aonde a gente é embutido, é onde a gente está também. O cristão, ele tem uma nacionalidade, claro, onde você nasce, seja qual for o país, mas principalmente nós temos uma nacionalização, uma nacionalidade, uma cultura celestial. E essa cultura celestial, quando eu falo do céu, eu falo de uma dimensão maior. Eu falo de uma consciência mais elevada. Eu falo daqueles que têm em si uma consciência de que a matéria não rege a sua fé, a sua crença. Então, você entendendo que esse povo hebreu ele é chamado para andar em confiança, andar em submissão, andar seguindo um Deus que não é visível, que não é palpável. E para você entender, Moisés ele estava embutido ali em uma era onde um dos principais códigos de conduta moral e ético da época era o Código de Hammurabi. E esse código ele regia muito bem militarmente, politicamente, moralmente as regiões ali em volta. E quando Moisés ele é ofertado, eu digo assim, ofertado no rio, quando a princesa o pega, ele é colocado ali num um dos maiores impérios que existiram na humanidade, que era o Império Egípcio. E aquele império é um império muito pagão, no intuito de adorar a muitos deuses, porque existe essa nomenclatura para quem adora só um Deus. Aquele povo ou aquela cultura que não adora o mesmo Deus, eles são chamados de pagãos. Então eu vou usar essas nomenclaturas só para a gente se correlacionar melhor. Então Moisés, quando ele vai para o Egito, nós temos que entender que, como Estevão fala em Atos 7, Moisés ele aprende muitos idiomas, muitos dialetos. Os historiadores, grandes pesquisadores dizem que Moisés ele era capaz de falar até 23 dialetos. Então, quando ele é embutido naquela apoteose de cultura, naquela cultura onde o faraó era a exemplificação da divindade, os seus túmulos, que eram aquelas pirâmides, eram algo fenomenal, que até hoje os cientistas, antropólogos, arqueólogos não conseguem descobrir a determinada técnica que eles tinham na época em tecnologias para construir aquelas pirâmides. Logo quando Moisés ele sai dali fugido porque tinha assassinado um homem, nós temos que entender que ele volta a ter contato com a cultura nômade na casa de seu futuro sogro. E ali então que Moisés é colocado de novo a um povo que não sabia ler, um povo que não sabia escrever. Então Moisés sai de uma cultura, filho de um príncipe, totalmente doutrinado na alta cultura, na alta ciência, nas escrituras, nos pergaminhos. E quando ele é colocado de novo naquela cultura analfabeta, uma cultura nômade, uma cultura simples em tecnologias, Moisés, nós não sabemos a data exata da sua idade cronológica em que ele descreve Gênesis, por exemplo,
Moisés ele tem uma revelação tão profunda porque ele tem que armar na sua mente um jeito de escrever aquilo que lhe foi inspirado por Deus a respeito da criação, que até então ele tinha que entender a consciência que ele estava falando, ele tinha que entender o público-alvo aonde ele estava indo. E aqui eu já quero entrar em alguns assuntos, por exemplo, eu tenho um livro aqui, eu gosto muito de mitologia, estudo todas as mitologias, tenho livros, vários aqui na minha biblioteca a respeito de mitologia. Essa aqui é a respeito dos vikings, olha só. É interessante, os vikings eles faziam parte da cultura nórdica, aquela cultura ali que guerreou muito com o Império Anglo-Saxão, uma cultura ali do Reino Unido hoje, né, que faz parte ali um pouco da Escócia, Irlanda do Norte, Escandinávia, antiga Escandinávia, Dinamarca também. E os vikings, quando eles iam cultuar os deuses dele, Odin, ou seja, qual foram os outros, na cultura vikings, na cultura nórdica, eles acreditavam que existia uma árvore, o freixo, né? E essa árvore sustentava 9 mundos. E é interessante que o relato que há na cultura nórdica a respeito da criação e do fim da criação, que é o Ragnarok, que se aproxima muito dos relatos de Apocalipse, esses escritos, esses poemas de Ada, por exemplo, eles já estavam disponíveis para aqueles que tinham um pouco de acesso a essa cultura nórdica, que foram achar esses relatos aqui agora, 7 séculos depois. Não que na época de Moisés essa cultura já estava escrevendo, essa cultura já estava com essa crença, a gente não sabe. Os relatos eles são aqui em 7 séculos, 6 séculos, 5 séculos depois de Cristo. Mas eu só estou dando um panorama para você entender que todas as culturas elas compartilham de um princípio de criação. Então Moisés, quando ele vai escrever, ele escreve para este povo que é analfabeto, porém era um povo que estava em contato com o solo, era um povo agricultor, era um povo que também eram pastores de ovelhas, eles eram um povo que eram de um cultivo simples de terra, era um povo de trabalho braçal, não dominavam muitas tecnologias como do bronze, do cobre, do ferro, mas tinham sim as suas tecnologias, as suas medicinas, as suas economias, a sua maneira geográfica de se localizar também. Mas note que quando Moisés escreve esse relato, ele escreve em uma linguagem mitológica, alegórica, mas isso não exclui que Adão e Eva, por exemplo, existiram e que o mundo foi criado daquela maneira. Porém, os dias que Moisés relata em Gênesis, como por exemplo, no primeiro dia Deus criou, no segundo dia Deus criou, no terceiro dia Deus criou, esses dias eles são aions. Eles são dias não de dias literais, de 24 horas. Eles são dias de eras, eles são dias que podem falar a respeito até de milhares, de milhões de anos, porque a Terra é muito antiga. E aí você pode me perguntar, mas Danilo, isso quer dizer então que você é adepto da teoria da evolução? Não, presta bem atenção. A teoria da evolução, ou darwinismo, que já foi progredido diversas vezes nesses últimos anos que vem sido estudado, não é nem mais certo falar em darwinismo, eles estão no neodarwinismo, na teoria da adaptação das espécies contínua, já tem acréscimos aí de tecnologias em que pode acrescentar ao princípio de trabalho de Darwin, que nem foi ele mesmo que iniciou sozinho esse trabalho. Antes de Darwin nós temos Alfred Wallace Russell, que ele sim, ali que formulou a teoria das espécies, porém ele pegou malária, e então ele estava à beira da morte e mandou o seu artigo para a região onde Darwin estava. Ele aproveitou, pegou como referência bibliográfica e lançou a sua teoria da espécie. Só que Darwin ele tinha uma aversão a Deus, até porque o pai de Darwin ele era esotérico, e Darwin também ele tinha umas ciclotimias muito fortes no seu temperamento, e ele não acreditava em um Deus. Ele não acreditava numa cultura teísta e muito menos em um Deus invisível, ou ele não tinha quase nenhum grau de metafísica. Então quando ele escreve a teoria das espécies, ele exclui ali a existência, vamos dizer assim, de Deus, e a partir de então a ciência ela não vem mais aceitando a criação como base científica.
Porém, eles não conseguem entrelaçar que, claro, que para tudo existir, tem que haver involução de algo maior. Que é tudo que eu falo aqui também no meu livro Morte, uma meditação sobre a dor. Eu falo a respeito dessa involução, tanto que até os editores eles tentaram tirar essa palavra, porque essa palavra não é muito comum. Mas é incrível como você tem um ser, vamos dizer assim, se você chama de Deus, seja qual for a sua religião, eu particularmente chamo de Deus do vernáculo theos, que é do grego, que quer dizer Zeus, né, para os gregos, mas que para a nossa consciência Deus é o ser supremo. Então, preste bem atenção que esse Deus, ele se evolui na criação. E a física quântica mesmo, ela comprovou que o objeto, a molécula ou a partícula, ela altera de acordo com o observador. Então, toda a criação, ela é uma observação do Criador, porque Deus viu que era bom. Moisés escreve isso em Gênesis. Deus viu que era bom. Deus viu que era agradável. Então, de alguma forma, a criação, ela não foi em um processo de mágica onde Deus disse assim, vamos, planta, nasce aí. Não, ele dá uma ordem. Mar, águas, produzam os seus seres. Mar, produz a sua cultura, produz o seu ambiente, produz a sua biologia, produz a sua própria natureza. E com os milhares de anos, com os centenas de séculos, tudo isso vai acontecendo de forma gradativa, evolutiva, porém criacional. Porque teve um princípio de criação. A prova disso é que nós, se fôssemos minimizar a quantificação da observação, nós saberíamos que tudo é ligado em números tão perfeitamente entrelaçados que se você desconectar números ínfimos, não há possibilidade de vida. Como, por exemplo, se você diminuir a salinização do mar, se você aumentar a distância da Lua da Terra, ou você diminuir a distância da Terra para o Sol, todas essas variáveis, se forem alteradas, não há possibilidade de vida. Então, a criação não exclui a evolução e a evolução não exclui a criação. O problema são os termos utilizados pelas academias científicas, como o darwinismo quer excluir o criacionismo e o criacionismo quer excluir o darwinismo. Eu, porém, não tenho problema nenhum com isso. É claro que eu vejo o poder de Deus na criacionalidade de tudo. Deus se projetando, se multiplicando através da criação. Deus ele mantendo a ordem, porque a criação, a natureza sem o homem, ela é infinita. Ela se refaz e desfaz, há erosões, há erupções de vulcão, e a erupção de vulcão contribui para a fertilização de um solo. Aí você tem as cadeias alimentares perfeitamente ligadas e distribuídas no organograma. E aí então chega o homem para alterar tudo isso, o homem com uma consciência superior. Então quando Moisés vai descrevendo esse relato, ele vai deixando bem claro esse conto alegórico, conto mitológico para transpassar as gerações. Porque a melhor maneira de você contar uma história para que ela perpetue gerações, culturas e geografias é um mito. A prova disso é que todas as culturas que existem na face da Terra compartilham que houve um dilúvio que destruiu a raça humana. Elas compartilham que a destruição da Terra vai vir de alguma maneira. E aí então que eu dei todo esse panorama aqui, um panozinho de fundo para chegar onde eu queria. Que é quando Moisés fala, escreve, melhor dizendo, que Deus forma o homem, não que Deus fez Adão ali na hora e assoprou suas narinas e Adão como um boneco criou vida. Claro, ele pode fazer isso, mas eu acredito também na criacionalidade da criação até a ponto de o ser humano se discernir como ser humano e produzir uma consciência. E aí então, que essas árvores que estão no Éden, eu não vejo elas de forma literal. Eu vejo essas árvores como símbolos arquétipos, símbolos alegóricos, atrelados à consciência humana. Porque de uma ponta você tem uma árvore que é agradável à vista, ou seja, o senso de estética do homem. O senso de olhar algo que é belo e trazer para si como seguridade e manutenção da própria espécie. Porque nós, por exemplo, se nós fôssemos abrir um iogurte e ele estiver fedendo, eu duvido que você iria o experimentar ou provar. Porque o que é belo, o que é agradável ainda, nos arremete a algo que é bom, a algo que é gostoso. A prova disso é que muitos casais são formados só pelo padrão da estética
exterior. A prova disso é que você olha uma roupa, por exemplo, e você nem sabe o porquê gosta dessa roupa. É claro que aí tem toda uma construção cultural, tem toda uma construção de consciência também no seu subconsciente, a qual já está te induzindo a gostar daquele tipo de roupa. Porém, o senso de estética ainda é muito forte dentro de nós e sempre irá ser. Nós não escolhemos óculos, por exemplo, de sol só pela qualidade que ele pode nos entregar. Nós também escolhemos pelo formato, pelas cores. E pulando um pouco, senão ficaria aqui muito tempo falando da árvore agradável à vista, nós temos a árvore que é boa para se comer. É um senso de satisfação pessoal ainda do ser humano, de gostar, de provar, de tatear. E não de tatear só com o tato, de tatear com os olhos, de tocar com os ouvidos, porque nós temos 5 sentidos que podemos experimentar e perceber tudo que está à nossa volta. E aí é onde eu chego na parte principal, que é no centro do jardim, ou seja, a consciência humana, em que Deus coloca ali uma árvore, né? Porque Moisés ele escreve esse arquétipo todo da consciência humana como símbolo de árvores, porque o povo era agricultor, ele não adiantaria falar a respeito de projeções holográficas, de terminações nervosas, ligações cognitivas, e de física quântica, e de teoria do caos, e de lei da relatividade, o povo não ia entender. Mas ele falando de árvores entenderiam. E aí então, quando é colocado no centro da consciência humana a árvore do conhecimento do bem e do mal, vem uma ordem do Criador, vem uma ordem daquele que antecede a criação e diz assim, não coma, por quê? Porque você vai morrer. E aí então, aonde esta ordem, o que ela representa? Essa ordem representa um mandato de Deus, mas não um mandato que você tem que obrigatoriamente servir e praticar, não. É um mandato de que se você fizer isso, não vai ser bom. Isso vai gerar morte. E o que é experimentar da árvore da ciência do bem e do mal? É criar para si uma interpretação moral de tudo que existe. Porque nós somos seres humanos que fazemos acordos morais. É exemplo, a moral do Brasil não é a mesma moral da Arábia Saudita. Você pode ser um ser totalmente moral aqui no Brasil, experimentar fazer uma viagem para a Arábia Saudita em poucas horas de voo, quando você é arremetido àquela localização, àquela geografia, aquele povo, aquela consciência, essa moral do Brasil já não vale mais. Vai estar vigente a moral de uma cultura, de um povo, de uma legislação, de uma consciência, de uma experimentação. A prova disso é que nós temos guerreiros, por exemplo, que guerrearam nas guerras do 1º e 2º século, onde tinha uma moral de guerra, tinha uma ética na guerra em que você não mataria o que estava de costas, era confrontos de frente, e existia aquela veracidade da palavra, a palavra dita ainda valia muito. Porém, além da moral, acima da moral, nós temos a ética. Que a ética é aquilo que antecede um pouco a moral, que dá um parecer universal daquilo que é praticável para o bem e daquilo que é praticável para o mal. Porém, mesmo nessa ética que é universal, exemplo, vou dar um exemplo para você. Tem como você ser ético e moral aqui no Brasil, e aí você que é uma mulher, viaja para a Arábia Saudita, você viaja de short. Quando você chega naquele país, você está sendo ética, você pagou sua passagem, tirou seu visto, está de acordo com toda a legislação vigente, porém você pode estar eticamente correta, mas você usando short naquela região, sobre aquela consciência, você está sendo imoral para eles. Então tem como você ser eticamente correta, porém imoral, porque a moral ela muda muito de geografia. E aí então quando Deus dá essa ordem para a consciência humana, eu também não vejo como uma ordem que Deus aparece e diz assim para o homem, não coma, com esse vernáculo em português, em hebraico, em inglês, seja o que for. Eu fico vendo essa consciência alarmando o homem, dizendo assim, olha, não seria bom você começar a criar uma moral para si, partindo de si mesmo. Porque as nossas condutas morais, elas não partem de um princípio de manutenção do todo. Elas partem de um princípio de manutenção do homem para com o homem. Agora, eu, que sou relativo, eu que sou mortal, eu que sou perecível, crio morais em que eu julgo que são boas e quando eu vou para outro país elas já são não tão boas e perfeitas,
seria melhor nós não criarmos morais baseadas do homem para com o homem, e sim entendermos que a verdadeira moral, aspas, e a verdadeira ética, aspas, da vida humana foi aquela que Cristo viveu e revelou. Porque até então foi o único que morreu e ressuscitou. E isso é fato histórico irrefutável. Agora, voltando para essa árvore, preste bem atenção que quando essa ordem é dada, ela é burlada. E a partir de então, quando ali o relato, claro, que escreve que é a mulher que toma essa decisão, não que a mulher tinha tomado essa decisão primeiro do que o homem, e nós temos que entender também que a cultura judaica era uma cultura machista, a mulher não tinha direito praticamente para nada, então é claro que eles vão colocar a mulher como o princípio do erro, porém, entenda que o ser humano erra como? Erra em absolver para si uma interpretação moral de um todo. E a partir de então que eles tomam essa atitude, que eu também não entendo como uma atitude instantânea, pode ter sido uma atitude que demorou anos, séculos, vamos dizer assim, em que Adão começa a olhar para o mundo, para a natureza. Outrora ele vê, por exemplo, uma cobra comendo um sapo, não concorda com isso, acha que isso é mal, que Deus não está controlando a humanidade, e de repente começa a trazer para si interpretações do cosmo, interpretações de como tratar a sua esposa, de como tratar os seus filhos ou suas filhas, seja como for. E aí então ele vai criando para si, o homem que eu digo aqui, homem e mulher, vai criando para si essa interpretação e de repente lhe abre a consciência do si mesmo. E quando lhe abrem a consciência do si mesmo, quando eles comem desta árvore, que esta árvore ela tinha a produção de duas ramificações, era o bem ou era o mal. Agora, não tinha como você escolher nesta árvore, consciência humana, em dizer assim, não, agora eu vou nessa árvore aqui e agora eu vou ter só o bem. Não, eu vou nessa árvore aqui e agora eu vou ter só o mal. Não. A árvore, simultaneamente, ela produzia dois frutos, porque esses frutos eles são interpretativos ao olhar do homem. Não é que ela dava uma manga e um morango na mesma árvore, vamos dizer assim, não. Ela era interpretativa a partir daquilo que eu discerno para mim. Exemplo, você tem uma filha. E essa sua filha, você acaricia ela com todo carinho, você beija, ela senta no seu colo. Aí de repente você tem um amigo, você tem um irmão, seja qual for. E esse amigo seu, ele tem um intuito, ele tem um intuito de pedofilia, ele tem um pouco da desmoralização dentro dele. E ele pode praticar o mesmo gesto que você pratica com sua filha, como acariciar ela, sentar no seu colo. Porém, o ato de sentar no colo em si não carrega a maldade, não carrega em si o pecado, vamos dizer assim, mas sim a interpretação que ele dá para o toque que ele sente quando a sua filha senta no colo dele. Outro exemplo, abraçar não é errado, porém, se você tiver com uma consciência, uma interpretação do que será aquele abraço pode ser vida ou morte, dependendo de quem o abraça. Então, eu fico vendo várias discussões de pessoas que não compreendem que essa interpretação da consciência é subjetiva ao homem e é objetiva também ao homem, e ficam olhando para Deus e dizendo, por que Deus permite isso? Por que Deus ele autoriza isso? É claro que quando Deus faz o homem com a capacidade de se discernir, tem, por exemplo, um rio. E esse rio serve para irrigar plantações, como também para dar água potável. Esse mesmo rio que dá água potável e serve para irrigar, esse mesmo rio que serve para a vida, pode servir também para um afogamento. Para alguém que pula lá, não sabe nadar e morre afogado. Então, antes de Deus ficar criando salva-peixes que salvam homens afogados, ele dá uma condição do homem se discernir, do homem dominar, ele dá uma condição do homem fazer cálculos em consciência, cálculos cognitivos na sua mente, do homem saber o que é molhado, do homem saber o que é quente, ele saber que o mesmo fogo que cozinha um alimento é o mesmo fogo que queima. Então, esse discernimento da consciência humana, ele é representado nessas árvores. Porém, quando o homem come dessa árvore do bem e do mal, o que acontece com ele? Ele se vê nu no próximo.
é a primeira idiosincrasia sexual. Freud falou muito disso. E a partir de então, ele se vendo em flagrante, ele observa que ele está exposto a todo momento. Quer ver como você se sente assim? Quem nunca aqui fez algo errado e que de repente, quando sua mãe está para chegar em casa do trabalho, você quer esconder isso? E aí quando sua mãe chega, você fica todo alarmado. O coração palpitando, as pupilas dilatadas, e você sabe que fez algo errado e sua mãe não pode descobrir. Foi isso aí. Não é nada diferente disso. O homem começa a se ver e a se discernir, e olha só, ele consegue trazer maldade àquilo que antes não tinha maldade. Eva, por exemplo, a sua esposa, estava nua na sua frente. Quanto tempo? E a partir de então ele olha e sente vergonha dela. E aí vem a tentativa do homem de tapar a consciência, de esconder a consciência. Então o que ele faz? Pega folhas de figueira. Também são a linguagem alegórica, o homem cozendo folhas de figueira. É como nos dias de hoje, você que traiu sua esposa, você tenta cobrir a sua consciência com folhas de figueira, sabe como? Dando um carro de presente para ela, ou falando palavras de carinho, ou dando chocolate, ou buquê de flores. Você tenta maquiar de alguma maneira. Você que sabe aí que traiu seu amigo com uma fofoca, com algo, seja qual for, você tenta maquiar ainda a sua consciência com atitudes boas, ligando para ele para dar uma carona, chamando para lanchar e pagando o lanche. Você que é religioso também pode estar tentando esconder sua consciência com ações filantrópicas, indo em asilos, fazendo boas ações e tirando foto, colocando no Facebook, no Instagram, para todo mundo saber que você é do bem, que você faz o bem, que você é cristão e que você salva. Você pode tentar esconder a sua consciência também, louvando só em uns gospels, não bebendo álcool, não fumando, né? Não fazendo sexo antes do casamento. E aí você vai jogando tudo isso pra fora. Eu não bebo, eu não fumo, eu sou virgem, eu não frequento bares, eles frequentam, e eu sou mais puro, eu sou mais santo. E aí você vai colocando folhas de figueira, mas lá dentro você está tentando se esconder do flagrante de Deus, em que sabe que você não é um bom filho, sabe que você não é um bom estudante, sabe que você é rancoroso, sabe que você inveja, sabe que você quer status, sabe que você está fazendo o que está fazendo por causa disso aqui. Então, esse flagrante em que Adão e Eva são encontrados não é nenhuma luz que se acendeu para fora deles, foi a luz que se acendeu dentro, é aquilo que lateja, é a centelha de Deus que vai latejando dentro do homem, que o salmista Davi diz que ele pode subir ao mais alto monte, pode descer ao mais profundo abismo, que ele não se esconderia de Deus, mas ele não se esconde de Deus porque a consciência dele é uma centelha de Deus. A consciência dele, como Paulo fala em Romanos 2, em que os homens naquele grande dia serão liberados da sua consciência, as suas consciências o acusarão ou os defenderão, seja qual for a atitude deles. Então, quando Moisés escreve esse relato, ele está dizendo que Deus coloca no centro da consciência humana a capacidade de obedecer, a capacidade de não trazer para si uma escolha moral baseada no homem, uma escolha ética baseada no homem. E aí então nós temos de uma outra perspectiva a árvore da vida. E aí você pode me perguntar, mas árvore da vida, o que significava? Simples, enquanto Adão e Eva não estavam trazendo para si interpretações morais baseadas nele, relativizações morais baseadas nele, interpretações do que é certo e errado baseado neles, eles estavam comendo da árvore da vida o tempo todo. Só que, diante de toda a criação, de todo o tempo que tudo existe, o homem sempre vai ser uma criança diante da terra, do cosmos e o que não dirá de Deus. Então eu até falo aqui no meu livro, e se o homem não comesse, o que adiantaria? O que causaria nele? Iria se prosseguir em consciência, iria crescer em amor ao próximo, em fraternidade. Você já imaginou se toda mulher fosse amada por um homem e todo homem fosse amado por uma mulher? Não existiria machismo, não existiria feminismo. A prova disso é que Cristo, quando ele vem trazendo essa mensagem do reino, ele não faz nenhum milagre físico de fora. Ele fica ali andando por tempos, em que Mateus relata no capítulo 4, 5, 6 e 7, por exemplo, ele falando a respeito da inveja, do ódio, do rancor, do menosprezo
ao mais favorecido, a respeito daqueles que praticam injustiça com você, de você dar até a túnica para eles, a capa, andar a segunda milha, exceder a paciência com misericórdia, com temperamento de benignidade, de longanimidade. E aí então Jesus vem tratando da alma humana antes de fazer o seu primeiro milagre ali em Mateus 7. E aí, que quando Moisés faz todo esse relato pode passar por qualquer geração, por qualquer cultura, por qualquer idioma, irão entender. Só que, como a religião, principalmente a religião católica cristã, ou seja, essa que veio aqui para o Ocidente, ela outorgou para si a significação dessas árvores. Então, se você não seguir determinado dogma da instituição em que você cresceu, nasceu ou faz parte, você ali está comendo da árvore da ciência do bem e do mal. E a árvore da ciência do bem e do mal para eles é literal mesmo. É aquilo que o homem vai, come e produz uma alteração dentro dele. E aí então que cria um álibi do diabo, dizendo que foi o diabo que fez tudo isso. E aí aonde nós precisamos desse diabo que foi criado, por 10 séculos fizeram um panteão de criações, de empréstimos, de sincretismos e criar esse diabo, né, que é até representado em desenhos com chifre, com cauda, com tridente e com um símbolo assim. Se você fizer assim, pronto, tá danado. E esse diabo então ele é visto como um álibi. Porque lá no Éden é relatado que a serpente conversou com Eva. Só que essa serpente também é uma linguagem arquetípica alegórica. Porque a mesma palavra que você tem ali para serpente é a mesma palavra usada no hebraico para discernir e dissertar a respeito de dinossauros, de qualquer réptil. E ali precisa ter a figura arquétipa da serpente, porque a serpente é um animal ardiloso que anda, o seu andar mesmo é tortuoso, parece que o seu andar já significa a ardilosidade e a audácia que ela tem. E para piorar ainda, a maioria das serpentes são venenosas, basta uma picada que aí, pronto, em poucos minutos a presa, o alvo da sua picada está morto. E aí o povo hebreu entendeu essa mensagem, eles entenderam o que era a serpente. E aí então que essa serpente ela é correlacionada com esse diabo histórico, e esse diabo histórico ele é pregado nas igrejas, nas instituições, nas culturas, principalmente essa aqui do Brasil, da América do Sul, melhor dizendo, vamos dizer da América inteira, em que você tem um álibi, você tem um diabo. O que você cometeu não foi porque você queria. Você odiou, você maltratou, você mentiu, porque o diabo te tentou. Nós precisamos deste álibi. Mas você precisa entender que esse diabo existe porque eu estou olhando para o espaço-tempo, olhando para trás, e eu sei quem é o diabo. E então eu sabendo quem é esse diabo, eu boto a culpa nele porque Jesus mesmo disse que ele é enganador e mentiroso, desde o início. O único atributo e poder que as Escrituras dão a Satanás, principalmente no Novo Testamento, é o direito de tutela, é o poder de tutela da mentira. Porque a partir do momento que você tem a verdade, a mentira ela passa a existir de forma simultânea e antagônica. A partir do momento em que você tem a gestação concreta em um ventre materno, você tem a existência do aborto como possibilidade. A partir do momento em que você decide casar-se com uma pessoa só e viver com uma pessoa só, a partir do momento que você faz esse compromisso em consciência, passa a existir o adultério simultaneamente. Outrora, se você não resolver se casar e viver com uma pessoa a vida inteira, não vai existir isto para você, este adultério. Mas quando você toma uma decisão consciente, passa a existir isso dentro de você. A partir do momento em que luz é tudo que é verdade, as trevas passam a existir simultaneamente, como a aversão da luz. Então, quando eu olho para o passado e sei quem é Satanás, sei quem é diabo para colocar ele como álibi, é muito fácil.
Porque então eu não assumo minha consciência pessoal, minha individuação pessoal, eu coloco sempre culpa e aí eu deixo de crescer, eu deixo de prosseguir, eu vou criando sombras dentro de mim, eu vou criando esconderijos, eu vou criando autossabotagem, eu vou criando esquizofrenia e aí eu passo a viver como um hipócrita. Porque basta eu colocar uma folha de figueira para fora, basta eu colocar uma indumentária, seja uma profissão de uma religião, seja a profissão de uma crença, e aí então eu não preciso mudar nada dentro de mim, porque essa crença, essa religião já entregam a mensagem: eu sou evangélico, não, eu sou católico, não, eu sou espírita, eu sou isso aqui, ó. E aí nós somos observados por fora, por folhas de figueira. Porém, é na consciência em que tudo acontece. É na consciência aonde tudo ocorre. Agora, se você fosse eterno e conseguisse olhar para o seu passado, você não precisaria de Satanás e nem de diabo. Você seria o seu próprio diabo. Porque o diabo que eu olho como um ser angelical, caído, de dimensão superior, que existe desde quando o mundo, é fácil. É fácil conjecturar, sabê-lo e culpá-lo. Agora, e se eu for eterno também? Será que eu não me transformaria em um próprio diabo de ser? Um próprio diabo de prática? Um próprio diabo de existência? Um ser infernal como estado consciente de ser? E aí, aonde com essa mensagem que o Evangelho traz, vai tirando todas as desculpas, as hipocrisias, as alternâncias, né, de espiritualidade, de fé, e vai colocando você de cara com a verdade para você entender. Não a literalidade e a composição científica ou a veracidade científica do relato das árvores, não. Mas a verdade que está colocada dentro de cada consciência humana. E aí eu te pergunto, de onde veio o mal? Quer dizer então que o mal foi criado de forma concreta a partir do momento em que Deus decidiu: não, eu vou criar o bem também, mas aí eu vou criar o mal também, eu vou deixar o mal prosseguir como possibilidade de me ameaçar. Porque nós acreditamos que o mal ameaça Deus, mas o mal também é uma semântica, é uma palavra, é uma construção etimológica da nossa construção moral. Existe bens e maus que são alternados se eu for para o Uruguai. Aquilo que é chamado de bem aqui para o Brasil, lá no Uruguai vai ser chamado de mal. E existem maldades aqui no Brasil que nós consideramos maldades que, se você for ali para a Guiné Equatoriana, vai ser bem. Se você chama algo aqui no Brasil de mal, vai para a Arábia Saudita, ela vai ser bem. Então, nós nem sabemos definir aquilo que é bom e aquilo que é ruim, ou aquilo que é bem ou aquilo que é mal, a não ser pela consciência plena, em que todos sabem que estupro, por exemplo, é feio, ruim e mal. Nós sabemos também que assassinato é feio, é ruim, é mal, é nocivo. Por quê? Porque ameaça a continuação da vida, ameaça o amor fraterno, ameaça a semelhança de seres. E a partir de então, que o mal não existe fora do homem. O mal não existe uma planta que nasce e brota mal. O mal não existe uma água que eu bebo e consumir o mal. Muito pelo contrário. O mal ele é criado dentro de mim. Eu sou o corpo que consome tudo que existe. Nada existe fora de mim. Nada existe fora de mim. Eu não preciso tomar uma pílula de paz para eu ter paz. A paz é gerada dentro de mim. Eu não preciso tomar uma pílula para ter paciência. A paciência é gerada dentro de mim. Só que, por exemplo, a indústria farmacêutica criou várias composições químicas para dar paciência, para dar tranquilidade, para dar calma para seres que estão ansiosos, para seres que estão com pânico. Mas isso aí são só composições químicas que ajudam de um lado e entorpecem do outro. Agora experimente criar paciência através de uma situação que está fora do seu controle e que não adianta você fazer mais nada e que você tem que esperar. E é então que vai gerando e vai brotando paciência a ponto de que você vai consumindo paciência todos os dias da sua espera, a ponto disso produzir em você uma longanimidade, uma benignidade. E aí então que você vai entendendo o que verdadeiramente é o Evangelho, o que verdadeiramente também é o céu, que todos promovem como
prêmio para aqueles que cumprirem a cartilha da religião. E não entendem que o céu também, mais importante ainda, é o ser, é o estado em que eu me torno. E eu te pergunto, de onde vem o mal? Se não dentro de mim e dentro de você. Dentro de mim ou dentro de você? Dentro da sua consciência. Da onde que veio toda essa construção arquétipa que nós entendemos como diabo, se não da cultura da religião? Eu não estou dizendo que o diabo não existe, isso é até um tema para outros vídeos aqui, mas aí eu quero finalizar aqui, a gente já tem quantos minutos? Nossa, olha o tanto de pessoas que tem aqui. Um grande abraço para vocês, vou ter que atualizar aqui e queria dar um alô para cada um, mas como eu disse, eu não estou conseguindo visualizar aqui todos que estão falando comigo. Mas a pergunta é, de onde vem o mal? Quem criou o mal? Com essa pergunta, eu quero que você fique meditando sobre tudo o que eu disse. Eu sei que pode ter muitas partes aqui, ou algumas partes que não ficaram claras a priori da primeira observação e da primeira visualização, mas eu vou deixar salvo aqui, que você assista mais, que você possa ir refletindo um pouco nessa introdução que eu falei a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal e da origem do mal, de onde que veio tudo isso, para que nós possamos entender de fato o que é a vida, para que nós possamos entender de fato qual é o sentido da existência, senão de fazer daqui, desse ambiente, desta terra, dessa população, um lugar que seja favorável à existência, favorável ao amor, favorável à família, favorável aos casais, favorável aos apaixonados, favorável aos filhos, favorável aos nossos velhinhos, favorável aos nossos órfãos, favorável às viúvas, favorável aos carentes, a ponto de que esse mundo seja estabelecido como um habitat perfeito da espécie humana. Um grande beijo a vocês e nos vemos na próxima.